Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre fontes de renda, né? Quais são as fontes de renda que eu tenho na minha vida hoje? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo para você, eu tenho 4 fontes de renda, sendo que a quarta acabou de acontecer, né? Inclusive, eu estou gravando aqui no meio desse trabalho, né? Eu estou gravando em meio ao expediente desse trabalho. Vamos lá. Todo mundo precisa de ter múltiplas fontes de renda. Quando que a pessoa não precisa ter várias fontes de renda? Quando a única fonte de renda dela for muito grande. Por exemplo, a pessoa tem uma fonte de renda aí de 60 mil por mês. Cara, com 60 mil por mês você faz chover no sertão, sabe? Então, você tem uma renda, uma entrada de dinheiro muito grande, então talvez você não precise de uma segunda renda, olhando para o montante. Agora, falando na questão da segurança, você vai acabar precisando de uma segunda renda, que imagina que você tenha uma renda aí de 60 mil por mês, você tem um recebimento de 60 mil por mês, e aí você é mandado embora, ou essa fonte seca. Se você tiver uma segunda renda, vai te ajudar a amparar ali naquele momento que você tiver. Se você não tiver, você vai ter que correr para poder se estabilizar, né? A não ser que nesse tempo que você passou, você recebendo esses 60 mil, 60 é que o número que vem à cabeça, mas vamos arredondar, esses 50 mil por mês, você conseguiu fazer ali seu pé de meia, investir e tal, e aí você não se tornou tão dependente dessa renda. Mas, via de regra, né, vamos seguir aqui a regra, não a exceção, todo mundo precisa de uma segunda renda, sabe? Todo mundo precisa não estar ancorado em uma renda só. E a renda principal hoje, para a grande maioria dos brasileiros, é exatamente a renda do trabalho, que é o seu próprio salário, é o CLT, a qual nós chamamos, né? No CLT, não tem jeito. No CLT, se você tiver só essa renda, você vai depender desse dinheiro, desse salário. Se você é mandado embora, você não tem uma renda auxiliar, uma renda extra, uma outra fonte de renda, você vai ter que correr contra o tempo para fazer isso dar certo, sabe? Para ter rendimento em outro lugar. O problema das fontes de renda extra é que elas demoram um pouco para chegar num patamar mais elevado, sabe? Eu vou chutar aqui, tá? Vamos supor que alguém no CLT trabalha lá, carteira assinada, e recebe R$2.000 por mês. Beleza. Se você arranjar uma segunda renda, né? Essa segunda renda, para chegar em R$2.000, vai demorar um pouco, né? Por quê? Porque na maioria das vezes, essa segunda renda vai depender da primeira. Vou dar um exemplo. Como primeira renda, a pessoa tem um salário. Como segunda, ele tem um investimento na Bolsa de Valores. Só que para investir na Bolsa de Valores, ele precisa do dinheiro do salário, sabe? E grande parte dos brasileiros não tira o dinheiro do salário para fazer investimento, ou seja, para criar uma segunda renda extra. Grande parte das pessoas, né? Então, a primeira renda ela pode ser até difícil, mas a segunda é um pouquinho mais difícil, a terceira mais, a quarta mais ainda, né? Então, depois de todo esse contexto, depois de toda essa introdução, eu vou falar de mim, tá? A minha renda principal hoje é o meu salário, CLT. Eu trabalho em uma empresa, na área comercial de uma empresa, trabalho na área de custos, orçamentos e tal, e lá eu recebo o meu salário. Essa é a minha renda principal, minha primeira renda. Como segunda renda, o que é? É um dinheiro que eu deixo livre, sabe? Eu não costumo chamar de reserva de emergência, porque senão você acaba colocando na sua cabeça que aquele dinheiro é para uma emergência e logo a sua cabeça vai dar um jeito de arranjar uma emergência para você gastar aquele dinheiro. Então eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo simplesmente de reserva, ou de reserva financeira, ou reserva de oportunidade, né? Então eu tenho o meu salário e eu tenho a minha reserva financeira. Essa reserva está no PicPay, sabe? No PicPay. Então, com o dinheiro da minha renda principal, eu coloco na minha segunda renda, que é no PicPay, lá rende a 102% do CDI. Beleza. Ainda com a minha renda principal, eu coloco numa outra fonte de renda. A minha terceira fonte de renda que é Bolsa de Valores. Eu compro
ações de empresas boas, perenes, empresas que hoje não está tipo R$10, amanhã 5, amanhã 10, depois 12, não está naquele sobe e desce. Ela geralmente era mais perene, ela vai ali devagar, vai subindo aos poucos, ao longo do tempo, né? Atrelada a dividendos. Eu tenho uma estratégia que eu não foco no dividendo, eu foco na valorização. E aí, se a valorização der certo, eu vou tirando as minhas correções. Se a valorização der errado, vira buy and hold, né? Vira ações esperando dividendo, né? Então, tanto essa é a minha primeira fonte, tanto a minha segunda fonte, que é a reserva de oportunidade, quanto o meu investimento na Bolsa de Valores, essas duas fontes, ela depende da minha renda principal, sabe? E aí, como última fonte de renda, que foi a que eu arranjei por último, é essa que eu tô falando com você agora, eu investi para ser motoboy, motoboy de aplicativos, fazer entregas por meio de aplicativos, não levar pessoas, mas levar coisas, né? Levar itens de farmácia, levar encomendas e fazer serviços para pessoas, né? Utilizando a moto. Estou aqui em cima dela agora, capacete aqui, né? Tá bem aqui, eu estou em cima da moto agora, né? Então, só que para essa minha última fonte de renda, eu tive que incluir o EAR na minha carteira, eu tive que fazer o psicológico, eu tive que pagar o calção de aluguel da moto, eu tenho que pagar o aluguel da moto, né? Então, também esse investimento, ele precisa do meu investimento, do minha fonte de renda principal. Então, percebe que tem a fonte principal, eu tenho a minha fonte principal, eu tenho a minha reserva, que é a minha segunda fonte, que me rende uns jurinhos todo mês, a minha terceira fonte, que é a Bolsa de Valores, que me rende jurinho todo mês, e, por último, o meu trabalho como entregador, que a minha renda é essa. Então eu tenho mais 3 fontes. Essas 3, essa e essa, depende da minha renda principal. Então, qual é o conceito que eu quero passar para você no vídeo de hoje? Que sempre que você for pensar em renda extra, sempre essa renda extra vai depender da sua renda principal. Então você precisa primeiro se preocupar em ter uma renda principal e dessa renda principal você escalar outras fontes de renda. Fica muito mais fácil você ter outras fontes de renda quando você tem uma renda principal. E mesmo tendo essa renda principal, sabe, as outras rendas vai demorar um pouco para te render o que a renda principal rende. Por exemplo, o que hoje rende o meu salário rende X. A minha reserva financeira não rende X ainda. Os meus rendimentos da Bolsa de Valores ainda não rende X. E esse trabalho aqui no aplicativo também ainda não rende X. Então essas 3 fontes de renda vão demorar um pouco para chegar no patamar da minha renda principal. Então você percebe o quanto que a renda principal é importante? Então sempre que você pensar em renda extra ou múltiplas fontes de renda, sempre que você escutar alguém falando de renda extra ou múltiplas fontes de renda, coloque sempre na sua cabeça que você vai precisar ter uma renda principal, precisar ter um salário ou um dinheiro reservado, alguma coisa para poder dar vazão às outras oportunidades. A não ser que você receba uma herança, um prêmio, alguma coisa, e dali você consegue dar o pontapé inicial para as outras fontes de renda. Agora, se você não tiver a sua renda principal, vai ficar muito mais difícil você estabelecer as suas outras múltiplas fontes de renda. Eu espero que você tenha entendido o raciocínio que eu passei para você aqui hoje nesse vídeo. Eu vou dar uma volta para me posicionar melhor e cair para cima, ver se o aplicativo chama e dar vazão a essa minha quarta fonte de renda, né? Tem muita gente que faz dessas outras rendas essas rendas auxiliares, né, a sua renda principal, né? Então, quanto mais você se dedica, você acaba conseguindo, né? E é a única forma de você fazer as suas múltiplas fontes de renda. A única forma é você, pelo menos, ter uma fonte de renda inicial, principal, para fazer as coisas darem certo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!